Boa tarde, está no ar mais uma edição especial do Construção em Alta, direto da Feira Construsul, um dos maiores eventos da construção civil da América Latina. Hoje o nosso podcast ganha ainda mais força por aqui, em meio a tanta inovação, networking e bate-papos com grandes empresas de referência no setor. Então aproveite e siga @podcast Construção em Alta no Instagram e no YouTube. Um agradecimento especial aos nossos apoiadores e Viva Móveis de Alto Luxo, Painel Imobiliário, Total Credit Caixa Financiamentos, Master Logista Sistemas de Gestão para lojas do setor da construção. E agora vamos conversar então com o nosso convidado especial, direto aqui da Construsul, Júlio Aguiar, sócio administrador da Alternativa B2B. Júlio, para a gente começar, conta um pouquinho para a gente quem que é o Júlio, como é que iniciou aí a Alternativa. Boa tarde. Boa tarde. Bom, primeiramente agradecer pelo convite, por participar do podcast de vocês. A gente valoriza muito essas iniciativas, né, principalmente vindo para o nosso segmento, para que a gente possa explanar um pouquinho o conhecimento que a gente tem e falar um pouquinho de como está o nosso segmento. Espero preencher aí as expectativas de vocês e fico à disposição. Vai sim, com certeza vai. Júlio, como é que foi o início da Alternativa, né? E também um pouquinho da história do Júlio, né? Como ele começou para depois chegar na Alternativa? Perfeito. A história da Alternativa começa por um início de uma carreira profissional na área de vendas já de muitos anos, né? Desde os 18 anos, eu vislumbrei como a venda, uma das coisas que eu queria fazer. E com passagem por uma grande empresa que foi case de mercado muitos anos, que foi a Ferramentas Gerais, né? Que hoje até é uma empresa adquirida pelo Grupo OVD. Foi onde a gente teve todo o aprendizado daquilo que se podia fazer pelo cliente, pelo varejo, pelas lojas e tentar trazer um pouquinho mais de conhecimento e inovação, né? É uma palavra que a gente sempre privilegiou dentro do nosso negócio, né? Inovar negócio. Ela nasceu com a ideia de um lojista que já tinha atuado em algumas redes associativas, né, e queria que alguém fizesse algum trabalho direcionado para grupos, mas sem envolvê-los no dia a dia, porque cada um queria, na realidade, cuidar do seu próprio negócio, que é onde está concentrado o esforço de todos. A ideia nasceu assim, com 3 lojas lá em final de 2007, né? O projeto ganhou vida, ganhou bastante aderência, não só pelas lojas de material de construção, como a própria indústria, né? E foi crescendo. Hoje ele atua no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e estamos chegando no Mato Grosso e Rondônia também, né? A gente tem aí um total de 460 pontos de venda, trabalhando em formato de cooperação. Nós desenvolvemos nesse tempo tecnologias online, onde o lojista tem no dia a dia tudo aquilo que ele precisa para ajudá-lo, não só na área de negociação, como a aquisição de produtos, marcas player do mercado, onde ele tem uma facilidade maior de preços mais competitivos. E também temos uma área de treinamento, onde a gente contrata treinamentos para passar para o nosso segmento, e uma plataforma de marketplace também, que proporciona para os nossos lojistas fazer vendas online. Então, a gente acredita aí estar no caminho que possa levar sustentação e possibilidade dos pequenos e médios lojistas concorrerem com os grandes players, que hoje é a maior dificuldade de todos. Hoje, quem faz parte da associação, da rede alternativa, ela tem benefícios na compra. Para quem não conhece a operação de vocês hoje, quem se associa, quais as grandes vantagens? São várias, tá? Uma delas é uma maior competitividade, porque a indústria nos enxerga como um grande cliente, somado à quantidade de lojas. A outra é o parâmetro de informação de mercado que as pequenas empresas não conseguem ter, trabalhando no balcão, que nem a gente diz assim, o nosso lojista, a maioria começou lá como motorista de caminhão, transportador, colocou uma loja, foi vendendo lá um tijolo, uma areia, uma brita, e muitos se transformaram em grandes lojistas, né? Mas a gente sempre diz que o lojista ele tem, vamos dizer assim, simplificado, a barriga do balcão o dia todo,
mas não consegue ver o que está acontecendo lá fora, né? Sim. Então, essa referência que ele tem de mercado e essa quantidade muito grande de informação que a alternativa leva para ele no dia a dia facilita bastante o próprio negócio. E, Júlio, como é que vocês fazem a seleção dos lojistas de vocês? Existe uma seleção ou é só interesse, digamos, do lojista querer se associar? Não, a gente tem vários critérios, tá? O nosso lojista, ele pode ser com qualquer potencial de loja, desde que ele tenha uma certa tradição e uma certa credibilidade, que é para manter o grupo bem coeso e com uma boa identidade no mercado. Não tem quantidade mínima de funcionários para poder participar. A gente só tem o cuidado de não ter lojas concorrentes entre elas mesmas. Então, municípios pequenos, a gente aceita uma loja por cidade. Municípios maiores, a gente aceita mais de uma loja, desde que elas não conflitem no seu próprio negócio. Né? É um negócio simples, bem ganha-ganha, não tem dificuldade, não tem exigência de metas de compra, nem exclusividade de marcas de produto. É um negócio simples que facilita bastante a vida do pequeno e médio lojista. E isso vale para o fornecedor também que quiser entrar, digamos, porque aí também tu faz uma seleção. Mas vocês fazem o filtro, complementando, vocês fazem o filtro do fornecedor para validar o fornecedor, validar o pós-venda, validar o atendimento, validar tudo para poder estar ofertando para o parceiro. Todo fornecedor que tem interesse pelo projeto, ele monta uma proposta. Essa proposta é avaliada numa reunião mensal. Hoje a gente faz pela internet live, em função da quantidade de lojas que integram o grupo, né? E esse grupo avalia se essa parceria pode ser interessante ou não. Pela qualidade do produto, pela expressão do produto, pelo preço do produto que está entrando nessa parceria. Então, tudo é avalizado pelo grupo de lojas que participam do projeto. Por todo mundo. Legal. Que legal que o voto de todo mundo é válido, né? Isso. A informação de todo mundo Aqueles é que estão em válida. reunião votam pelos que não estão. Então, aqueles Sim. que não estão sabem que foi votado alguma coisa, Parceiro foi não. aprovada e eles normalmente aceitam também, até por já ter sido avaliado pelos seus colegas. E hoje, que produtos vocês têm? O que vocês atendem? Linhas de Que linha vocês... Nós temos hoje em torno de 130 fornecedores do varejo da indústria. Né? Desde as marcas player até as marcas mais comuns, vamos dizer assim. Todo o segmento do varejo nós temos parcerias. Tá? Começa lá pelo alicerce, né, que é o aço, e vai até o acabamento, que é o piso cerâmico ou o telhado. Então, hoje o lojista tem acesso a todos os fornecedores e o melhor, alguns fornecedores de ponta que são marcas grifes, que normalmente ele não conseguiria vender pelo tamanho do negócio que ele tem no mercado. Então, abre-se uma porta para poder trabalhar com grandes marcas também. Essa é uma das grandes vantagens. Hoje, se uma pessoa for querer abrir uma loja, ela se aproximar da alternativa, teoricamente ela consegue botar todos os produtos para começar o negócio dela. Uma pessoa que abre uma loja não necessariamente consegue integrar a alternativa. Certo. Se ela tiver boas referências, for indicada por alguma indústria ou por algum outro lojista, ela pode entregar o grupo. Mas normalmente as lojas que entregam o grupo são lojas já com mais de 10 anos de mercado. Por que a gente tem esse cuidado? Porque o mercado ele é aberto a todos, né? Assim como tem os profissionais que realmente vêm para agregar no segmento, para desenvolver algum grande projeto, também tem os aventureiros, né? Então a gente tem cuidado de ter um grupo sempre bem seleto para poder ter aquela credibilidade que a gente precisa no segmento e também junto aos fornecedores. Sim, tem dos dois lados, né? A credibilidade que tu passa é a mesma que ele vai passar para o grupo todo, né? Qualquer ação dele na ponta pode refletir no grupo inteiro, né? Perfeito. E um dos alavancadores desse negócio é o comprometimento e a fidelização com as marcas parceiras, né? Então, isso é muito importante. Então, isso tem que ter na sua consciência que a marca parceira é que move o nosso negócio. Então, ele sempre não tem que fazer exclusividade, mas dá preferência para as marcas parceiras do nosso negócio. Sim, E vocês fazem algum estudo, por exemplo, como vocês têm vários fornecedores, né?
fazem algum estudo, por exemplo, tal lojista, vocês indicam, o melhor produto para vocês venderem é esse? Ou vocês deixam o lojista adquirir o que ele Como se fosse quiser? uma curva A. Isso. A curva ABC normalmente já está no mercado, né? Certo. Que é aquelas marcas que são mais trabalhadas, né? O que a gente faz? Hoje com o nosso portal interativo, que ele assimila mais de 130 tabelas de preço, campanhas promocionais, enfim, acordos comerciais, ele também mostra para o lojista. Vou dar um exemplo para vocês assim, vamos lá, o lojista nunca trabalhou com um produto de balcões de banheiros de uma marca parceira. Pelo que a gente tem cadastrado no nosso sistema, a gente consegue inclusive desenvolver para ele um pedido padrão, que é de acordo com o que as lojas já vendem. Né? Então esse serviço a gente presta sim, mas ele é um serviço bem virtual. Sim, mas isso é uma grande análise de mercado muito mais direcionado, né? O cara que está sozinho, que a gente comentasse antes com o balcão, a barriga no balcão, ele evita todo esse erro de botar produto para dentro, investir, e esse produto fica lá muitas vezes parado ou tem que queimar por preço menor. Perfeito. E nós ainda fizemos mais. Nós criamos uma moeda nossa que se chama Outcash. Né? É como se fosse uma pontuação de cartão. Né? Então, quanto mais o lojista compra dentro das parcerias formalizadas dentro da rede, ele agrega mais pontos. Tem várias faixas de pontos. E essa quantidade de pontos dá para ele um retorno da receita que a rede tem com todos. Então ele pode, além de não ter despesa nenhuma para participar do nosso negócio, ele tem retorno de acordo com a sua participação. Esse retorno ele pode investir em qualificação do ponto de venda, pode investir em ações para o consumidor final, pode investir em tecnologia, pode investir na área que ele achar melhor necessário dentro da sua loja. Né? Isso alavanca bastante os negócios também, porque na realidade é como se fosse um diferencial lá na ponta para ele poder estar requalificando o seu negócio. E como é que vocês fazem? Porque, claro, a fábrica que está com vocês quer que o produto seja vendido lá na frente, né? Como é que é feito esse treinamento, essa qualificação lá na ponta? O treinamento é feito em indústria loja. Porque imagina você hoje assim, você tem várias lojas no Rio Grande do Sul, regionalizadas em diversas localidades. Né? Agora já se fala até de estados. Né? A gente normalmente deixa essa parceria junto com o fornecedor lojista, ou a gente compra também de alguns consultores treinamentos padrão. Né? Então vamos lá, vou citar um nome aqui, que talvez já possa ter sido entrevistado com vocês, que é o Sidney Dallas. Ele é um consultor de mercado hoje, especializado no varejo de construção. Nós temos 2 treinamentos que nós adquirimos com ele, que a gente põe à disposição do nosso lojista através do nosso site, do nosso portal. Então, qualquer vendedor que entre na loja pode ter esse treinamento de vendas, e na área de compra pode ter um treinamento de precificação de produtos também. Esses treinamentos são investimentos da alternativa para o lojista. E como é que funciona para o lojista? Ele tem alguma mensalidade? Como é que funciona para entrar na associação? Não, o custo para o lojista é zero. Ele não tem custo nenhum. Toda a nossa receita vem do valor do montante de negócio com a indústria. E aí essa receita é administrada e distribuída para as lojas e também para os nossos investimentos. O que a gente não tem um custo para o lojista? Tá? Isso lá na época que eu fundei esse negócio foi bem pensado. Existia e existe no mercado redes associativas com marcas próprias. É que essas redes associativas com marcas próprias, elas criam algum entrave no mercado para você poder selecionar quem fica e quem sai. E esse poder de seleção de quem fica e quem sai é muito importante para a qualificação pública. E quando você tem um custo adicionado na loja, você também cria um vínculo de prestação de serviço remunerada, que também pode dar alguma discussão judicial lá na frente. Então,
o negócio foi programado para ser um ganha-ganha. Você está contente, você fica comigo, eu estou contente, eu fico com você. Se você está vendo isso como uma coisa boa, você vai ter interesse em apoiar. Se você não está vendo como uma coisa boa, você não tem interesse em ficar. Então foi uma coisa bem simplificada para que ficasse bem claro que tem que atender todas as necessidades. A mesma coisa acontece com os fornecedores também. Eles têm que estar satisfeitos com o resultado, com as vendas, com o volume de negócio, para poderem permanecer parceiros. Com o início lá em 2007, né? O que você viu de mudança do mercado? Porque a gente vê que a mudança do mercado ela é constante, mas a barriga do balcão continua, mas a gente tem outras alternativas. O que você viu de mudança e o que a alternativa gerou nesse meio tempo todo de novas inovações, de mudanças, de alternativas para navegar num mar azul, digamos assim, né? Para continuar crescendo? Foi muita coisa, tá? Muita coisa. Você imagina assim, ó, aí eu vou falar um pouquinho de mim, tá? Você tem uma expertise de mercado, você tem um case de uma grande empresa que você trabalhava, você sente a necessidade de passar isso para o mercado e para as menores lojas, e você não tem como fazer. Aí, quando você vê abrir a oportunidade de você poder fazer um trabalho desse, você tem que ter a estrutura. Vamos lá, a gente só com 3 lojas, né? Foi com 460, 3 lojas. Todo projeto, assim como o de vocês, ou qualquer projeto, ele nasce com um sonho e depois você vai colocar em prática e tentar realizar, né? Então foi diferente, foi isso que aconteceu. Então, naquela época, por exemplo, eu pegava um carro, pegava a ideia, chegava numa loja, tentava vender essa ideia, chegava na indústria e tentava vender essa ideia. Então, eu estou citando isso para ver o quanto isso pôde avançar em benefício das lojas. Tá? Então, lá naquela época, por exemplo, eu ia para o interior, eu estava numa loja, eu via suas necessidades, eu anotava na agenda, eu chegava no hotel, eu ligava com a indústria, falava com o gerente, fazia todo aquele trabalho de intermediação para ajudar o lojista no seu dia a dia, diante daquilo que eu via que ele tinha dificuldade. E o lojista recebia lá nossas informações, na época era fax, depois que veio o endereço eletrônico, né? E recebia as nossas informações para vir de PDF. Com o investimento que a gente fez, ele se beneficiou muito, porque hoje ele consegue ter todas as tabelas de preço online, atualizadas, em tempo real. Ele consegue ter um app no smartphone com todas essas informações online no bolso. Ele consegue colocar pedidos online pelo próprio portal, direcionado com ordem de compra para o fornecedor e para o representante da região. Ele consegue fazer negócio e cadastrar seus produtos na tabela de marketplace para fazer uma venda pela internet, né? Então, todos esses benefícios foram trazidos desde que iniciou a empresa, né? Foi uma conquista que ele teve. Então, tudo isso é benefício. Mas eu acho que o maior benefício mesmo de tudo isso é a troca de experiência. Hoje nós temos grupos de WhatsApp espalhados em todos esses estados. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul nós temos 6 grupos de WhatsApp, né, direcionados por região. Esse lojista pode trocar informação sobre tabela de frete, pode trocar informação sobre salário de funcionários, como é que o pessoal está fazendo, pagamento de comissões, enfim, premiações por metas e objetivos. Então, tem várias vantagens que você tem hoje estando no grupo de trabalho, muitas vezes. Sim. E aqui na Construsul, o que tu viu assim de maior inovação ou daqui a pouco de novidade que vocês possam estar levando também para a alternativa? As feiras, na minha visão, elas têm muita importância para o relacionamento e aproximação do cliente com o seu consumidor, cliente com a sua indústria fornecedora. Para nós, por exemplo, nós aqui é uma afirmação da marca, né, uma migração da marca, e um stand de relacionamento. Você pode chegar lá, que é diretor de uma empresa, encontrar um lojista, se ele não está expondo, o próprio lojista ter o nosso stand como uma base de apoio, o lojista qualquer, nem que não seja nosso, tem o nosso stand uma base de apoio.
e troca experiência. Hoje é o dia das quintas-feiras, a gente faz um happy hour, onde vai ter muitos lojistas nossos na feira, né? E muitas indústrias. Então, na realidade, a gente está promovendo esse encontro de todo mundo. A troca, né? E como é que tu vê, Júlio, a parte da evolução do mercado da construção para os próximos 5 anos aí? Qual a tua visão de futuro aí dos negócios? Porque hoje, pelo que a gente entendeu, a alternativa ela auxilia o pequeno e médio a ser competitivo, né? E a gente vê grandes corporações entrando em mercados cada vez menores e talvez tendo mais briga, né, lá na frente. E cada vez se unindo mais. Hoje, as grandes players também estão unidas, tá? Você não ouve falar, mas tem no mercado Rede VIP, tem no mercado Rede Consul Brasil, e são redes de grandes lojistas, né? De grandes grupos, né? E cada vez mais o nosso lojista precisa estar unido para trabalhar e para enfrentar todos esses desafios. O mercado da construção não muda muito. O que muda é a variável econômica. Ele pode ter melhor desempenho ou maior desempenho. Vai depender do que a economia nos traz. Somos dependentes de financiamentos, dependentes de investimento, enfim, tem vários setores que não dependem só do lojista. O que se sabe é que no Brasil o déficit habitacional é muito grande, né? Então o mercado sempre em franca expansão, né? O segmento da construção está em franca expansão sempre, né? Mas as dificuldades são as mesmas como para qualquer outro segmento. E o movimento da alternativa, na questão de abrangência, vocês estão aumentando a participação no mercado? Bastante. A alternativa recebe hoje, pelo seu site, em torno de 6 a 10 novas lojas interessadas no nosso projeto. Sendo que muitas delas a gente às vezes não consegue aceitar porque já tem um representante na geografia. Então, para não conflitar, a gente acaba não aceitando. Mas essas lojas acabam aderindo a outros projetos parecidos também. Porque cada vez mais o lojista hoje não tem mais como ficar sozinho, né? Ele tem que estar trabalhando com um grupo, com algum apoio, algum suporte, alguma consultoria. Se ela já compra de uma empresa tua, parceira, vocês não aceitam ela na associação, isso? Não, Não. Compra se tem algum concorrente, algum parceiro já próximo. Toda loja é na rua, na mesma rua. Ah, mas o representante que você falou. Não, o representante não Não. muda nada. A nossa parceria é feita com as próprias indústrias, né? Não, eu pensei que se ele já comprasse, digamos, de algum representante de fábricas tuas, vocês não associam. É o que acontece. A alternativa hoje, se eu compro essa caneta a X reais direto de fábrica, menos. Eu vou comprar via alternativa a X reais menos 10, 15, 20%, que é o que a alternativa consegue mais no volume. Muito bem. Chegamos ao final de mais um Construção em Alta, direto da Construsul. Obrigada pela sua audiência. Agradecemos, Júlio, a tua participação. E quem quiser conhecer um pouquinho mais da alternativa, quais os contatos? redealternativa.com.br, né, onde tem o nosso site institucional, com todas as instruções. Alguma loja que queira participar do nosso projeto, ela pode preencher a sua ficha de inscrição e enviar para o nosso próprio site, que ele receberá um retorno do profissional do nosso escritório. Agradeço a vocês aí pela oportunidade e desejo sucesso para o programa. E para você que nos acompanhou, siga o @podcast Construção em Alta, o @William Pilate e o @Giovanna Fachinelli no Instagram, YouTube e Spotify. Um grande abraço e até o próximo programa.